Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, por quê? Porque nós estamos no filé do Zezé, porque nós temos bons convidados, porque nós temos bons telespectadores, e é isso que vale. A gente tem que trazer sempre as boas discussões para esse programa. E é por isso que ele se mantém há 32 anos, porque a gente traz as boas discussões, e nós vamos fazer agora com o nosso primeiro convidado. O nosso primeiro convidado, ele é, vamos chamar assim, um preservador de uma joia rara que nós temos aqui no Nordeste, que se chama Rio São Francisco. Ele é um preservador em todos os sentidos. Ele é o coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco. Esse que volta e meia é meio assassinado pelas pessoas, pelo meio ambiente, pela não preservação. Anivaldo Miranda, que prazer recebê-lo, meu amigo. O prazer é todo meu. Os assuntos são atuais e sempre... Bastante atuais, né? Desafiadores. Desafiadores. Né? Como é que você considera, já que você falou em desafiadores, o desafio da preservação do Rio São Francisco, sobretudo nessa área que é a chamada de Baixo São Francisco? Olha, é um desafio muito grande, porque embora as políticas públicas do meio ambiente e da gestão das águas já estejam completando, respectivamente, meio século, e no caso da gestão das águas, um quarto de século, desde que surgiu a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, em 1997. Então, nesse período todo, procurou-se uma forma de ir construindo um conjunto de ações, de legislações, de comportamentos que fossem capazes de criar, primeiro, uma consciência ambiental no nosso país e, em segundo lugar, sobretudo, construir uma política pública de desenvolvimento sustentável que não existe se não existir um respeito, não ao equilíbrio ambiental. Não tenho dúvida. E a sua harmonização com o processo produtivo, da produção e reprodução das condições de existência da humanidade. Mas isso é uma coisa muito complexa, demorada e, às vezes, sujeitas a retrocessos, que é o que nós estamos vivendo agora. Não é? Exato. Eu pergunto a você, até que ponto essa consciência necessária, absolutamente necessária, do jeito que você colocou, ela vem retroagindo, ao invés de avançar? Olha, ela avançou bastante, desde os tempos da década de 1960, quando houve a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, em Estocolmo. No mundo inteiro foi se construindo a ideia de que os recursos naturais tinham um limite. Então as grandes lideranças, inclusive do capitalismo, do processo produtivo, eles próprios chegaram a essa conclusão, que era preciso fazer alguma coisa, porque os recursos naturais do nosso planeta não são infinitos. Então, a partir daí, começou-se a criar em diversos níveis uma certa consciência de que era preciso ter um processo de desenvolvimento que não fosse apenas sinônimo de crescimento econômico. Porque crescimento econômico por si só
não conceitua nem significa desenvolvimento. Desenvolvimento só pode existir com crescimento econômico que respeite o meio ambiente, o equilíbrio ambiental, Com certeza. e que seja feito com sustentabilidade. Então, essa consciência começou a se desenvolver no mundo inteiro, em diversos níveis em cada país, e aqui no Brasil, essa construção de algumas décadas, né, trouxe muitas conquistas. O Brasil criou um Sistema Nacional de Meio Ambiente e um Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Essas coisas foram se consolidando, claro, com muita resistência. O território brasileiro é muito grande, É isso aí. com muitas desigualdades, mas infelizmente, de um tempo para cá, por razões de mudanças na correlação da política e, sobretudo, de um certo enfraquecimento da democracia, há um avanço, infelizmente, de toda uma onda conservadora que, ao invés de fazer o país avançar na direção da modernidade dos novos tempos e à altura da crise ambiental, ao contrário, nós estamos desmontando. E aí isso. eu pergunto a você, qual é o grande ponto de enfoque, qual é o grande prejuízo que um país, da extensão territorial que nós temos, pode ter se essa consciência continuar desmoronando desse jeito? O grande ponto de desequilíbrio é que, como eu disse, é um território muito grande, um dos maiores países do mundo, Isso. só que a legislação ambiental e as políticas públicas do meio ambiente incidem, e não incidem satisfatoriamente, mas em algum grau já vêm sendo construídas, mas nas regiões mais populosas, nas áreas que estão também mais habitadas, Perfeito. e, sobretudo, nos estados economicamente mais fortes. Perfeito. Em contraponto com isso, como o território é muito grande, em regiões como, por exemplo, a região norte, a Amazônia, que compõe quase metade do território brasileiro, essas políticas são inexistentes, porque há um equívoco muito grande. Por exemplo, tomando como exemplo a gestão das águas. No Brasil, infelizmente, construiu-se uma falsa consciência de que gestão das águas só tem sentido ali onde há escassez de água. Perfeito. Isso é um engano terrível. Aí Gestão eu de pergunto- água tanto é para escassez quanto é para abundância. Para a abundância. Aí eu pergunto a você, não será esse problema originário exatamente da palavra gestão, uma palavra que não tem sido formulada direito nesse país? Exato, e até por força, digamos assim, de uma herança cultural um pouco maldita. Exatamente. Porque você está numa faixa de idade, eu também, e lembra bem daquilo que antigamente nós chamávamos a indústria da seca. Verdade, que Não foi é? criado o Delox, inclusive em função disso. Inclusive, trouxe, evidentemente, trouxe algumas conquistas, alguns avanços, mas em torno do que se chamava combater a seca, muito dinheiro foi para o ralo, muita obra inacabada, não é? Ficou aí pela metade verdade. do caminho, mas era uma época, e não só no semiárido, mas no Brasil inteiro, que os políticos mais prestigiados, mais admirados, mais votados, eram aqueles chamados fazedores de obra. Fazedores de obra, tocadores de obra, né? exatamente. O bom político era o que ia de pires na mão em Brasília e arrancava recursos para fazer ponte, para verdade. fazer todo tipo de obra. Muitas dessas obras nunca terminavam, sempre com muitos escândalos, outras, evidentemente, eram concluídas, mas o político bom era o famoso tocador de obra. Só que o mundo mudou. Não tenha dúvida. Do tempo que o presidente Washington Luiz inaugurou a primeira estrada asfaltada do Brasil, que ligava o Rio a Petrópolis. Perfeito. Naquele tempo ele cunhou uma frase que ficou emblemática, lá pelos idos de 1929, eu acho que foi por aí, quando ele disse: governar é construir estradas.
Passaram-se mais de 100 anos e a mentalidade dos nossos políticos ainda é essa. Ainda é essa. Governar é construir. Não é mais isso. Não, claro que não. Nós estamos no século que muito mais importante do que fazer obra, claro que ninguém vai parar de fazer escola, Sim, sem dúvida. Isso tudo. É fazer gestão pública de qualidade. Não tem a menor dúvida. E essa ficha Daí ainda foi não a caiu. pergunta que eu lhe fiz. Porque realmente, o Baixo São Francisco sofre até hoje essa questão da baixa gestão? Sim, a própria bacia do São Francisco, quando se discutiu um plano de revitalização, tudo isso, a própria bacia, que compõe quase 8% do território brasileiro, ou seja, o São Francisco e todos os seus rios afluentes, tem quase praticamente 1 milhar de obras que ficaram pelo meio do caminho. Ficaram para trás. Então, isso é uma herança. Inclusive, quando nós fomos discutir revitalizações, então, em primeiro lugar, antes de discutir grandes planos, vamos terminar ali onde é possível. Exatamente. Terminar as obras que foram iniciadas, que estão aí pelo meio da estrada. Aí eu lhe pergunto, Anivaldo, onde é que está o maior problema do São Francisco? Está realmente na bacia, no Baixo São Francisco ou na nascente? Eu acho que ele está distribuído. Está distribuído. Tanto na região do alto, do médio, do submédio, como no baixo. Claro que o Baixo São Francisco é quem mais sofre. Claro. Porque como está a jusante de todas as outras regiões, é quem mais recebe os impactos da poluição, Isso, da degradação e tal. Mas todos sofrem, e são desafios muito grandes, mas eu diria hoje que um dos principais desafios está ligado ao novo padrão do clima. Certo. Nós estamos vivendo uma época de extremos climáticos. Perfeito. Que veio sendo construído desde a Revolução Industrial, então são 200 anos que o lançamento dos gases do efeito estufa, óxido de carbono, metano, se fez numa quantidade tão grande que criou uma espécie de estufa no planeta. Perfeito, uma bolha. Uma bolha. E então a temperatura do planeta está aumentando. E o povo não está acreditando. Não Ou não tá. está tendo ainda consciência disso? O que você acha? Você como jornalista, eu também, a gente sabe que mudar comportamento é a coisa mais difícil do mundo. Muito difícil. Demora muito tempo. Muito. Então as pessoas ouvem, veem todos os dias, mas não acreditam ou não querem sair da sua zona de conforto. Pronto, não atinge. Né? Quando não atinge, né, aí isso é humano. Não é humano não, é desumano. Vai lembrar disso quando tem a enchente, quando tem o furacão, quando tem o ciclone, quando tem a seca prolongada. Verdade. Então, na realidade, essa é a primeira questão. Então, o aquecimento global, isso tudo está interligado. Quer dizer, o aumento da temperatura está muito ligado no mundo inteiro a todos esses processos, mas no Brasil, um dos processos que mais contribui para o aquecimento global é o desmatamento. Sem dúvida alguma. E, digamos assim, a queima dos nossos biomas. E com que percentual nós, Brasil, estamos contribuindo para essa situação em relação ao mundo? As com a queimas nossa em querida geral de Amazônia. floresta representam praticamente, se eu não me engano, 17% da contribuição para o aquecimento global. É muita coisa. Depois vem, evidentemente, os processos poluentes da descarga dos automóveis, em geral, do uso dos combustíveis fósseis, isso precisa ser eliminado. Entretanto, as grandes corporações multinacionais da exploração do petróleo resistem a isso, mesmo sabendo que isso está criando uma situação que pode ficar irreversível do ponto de vista da temperatura. Sem dúvida. Mas são interesses, se você junta a dificuldade de mudar comportamento com a força do interesse econômico, que não quer largar o osso, e se recusa, inclusive, a fazer substituições, Perfeito. como é possível fazer agora, por exemplo, né, já há tecnologia para você deixar de usar petróleo, gasolina, etc., dúvida. gás para usar carro elétrico, por exemplo. Claro. Vamos chegar a isso. Né? A China, inclusive, saiu na frente. Exatamente. E já há ainda bem, né? É claro que isso traz outros problemas, mas há em outros processos industriais ou do dia a dia da vida inúmeras medidas que podem ser adotadas para acabar. Não há mais sentido, Geraldo, você desmatar
florestas, entendeu? Vegetação no Brasil para fazer pasto de baixo teor produtivo. Tenho dúvida. Né? E é o que estão fazendo. Os caras queimam a floresta amazônica, né? Em primeiro lugar vem a queimada criminosa, depois de algum tempo eles retiram, não é, a madeira, desmatam, retiram a madeira, queimam, depois transformam aquilo num pasto de baixa produtividade. Como aquilo não prospera muito, porque a terra na Amazônia ela não tem a mesma qualidade, por exemplo, da terra em São Paulo. Isso. A floresta amazônica tem um solo que ele é importante digamos, em composição com a floresta, mas não é um solo tão resistente e fértil, nem produtivo como nem produtivo, se degrada rapidamente. Exatamente. Então aquilo vai transformando a floresta em savana, além de que as queimadas de imediato já levam uma contribuição muito grande. Mas deixa eu parar um pouquinho aqui no Baixo São Francisco, porque o programa de televisão não tem o mesmo horário da rádio, né? Exato. Então, vamos parar um pouquinho aqui. As questões, por exemplo, assoreamento, essas coisas todas que vão degradando o São Francisco, a questão da pesca, dos peixes, como é que está isso, Arivaldo? Olha, o diagnóstico já foi feito há muito tempo, né? Se tem um rio que foi bastante estudado, diagnosticado, é o Rio São Francisco. Então, grosso modo, as nossas grandes bacias hidrográficas também já foram diagnosticadas. Todo mundo sabe o que fazer. A gente tem que parar com essa história de desmatar as margens, a vegetação das margens ciliar, do rio, né? Que é a mata ciliar. Nós temos que parar com os processos de degradação do solo, né? Planejar bastante as estradas vicinais para você não causar processo de erosão que depois vão carregando cada vez mais sedimentos, né, para o leito dos rios. Os leitos dos rios vão ficando mais rasos, é por isso que quando vem as enchentes se espalham mais e são mais destrutivas. Então são coisas que vão se completando. Né? Nós precisamos parar com o processo de aterro das nascentes. Isso, perfeito. Nós precisamos proteger as áreas de recarga, porque entre a água de superfície e as águas subterrâneas existe toda uma relação. Então, o que fazer no Rio São Francisco é isso, é restabelecer as matas ciliares, é impedir que os agrotóxicos que são no Brasil lançados de forma indiscriminada na agricultura cheguem ao leito dos rios, porque aí você afeta a qualidade. É você, né, imaginar um programa sério de investimentos que evite que os esgotos das áreas urbanizadas sejam carreados diretamente para o Rio São Francisco. Tem 100 cidades ribeirinhas, todas elas jogam esgoto in natura no rio. Aí eu pergunto a você que está à frente da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco, o que é que você tem encontrado de dificuldade para um diálogo melhor com esse povo que faz a gestão ou não faz? A dificuldade é que a nossa chamada elite, entre aspas, né, que eu acho que é uma maneira incorreta de chamar, mas digamos assim, que a nossa elite política e econômica faz de conta que não está vendo esse cenário. Que não está acontecendo. E como nós temos uma cultura de só cobrar as coisas do poder executivo, eu acho que deve continuar cobrando. Claro. Do governo federal, dos governos estaduais, do governo dos municípios, mas o nosso legislativo meio que passa despercebido. Só que hoje no Brasil está todo mundo vendo aí, principalmente depois do escândalo das emendas, né? Emendas ao orçamento, emenda secreta, tudo isso, que quem está com a bola do orçamento hoje no país são os senadores e os deputados federais. Verdade. E eles precisam sair de trás da moita e colocar luz sobre o Senado. E exigir desse povo que, de fato, reorientem as prioridades. E uma das prioridades, de fato, é tornar o país adaptado ao que vem por aí, que é esse novo momento. Que ninguém acredita. Que ninguém acredita, isso eles é são os primeiros, mas eles sabem o que fazer. É verdade. Eles sabem que precisa recuperar, por exemplo, no caso do Rio São Francisco, você tem
como Ribeirinho, os estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, você tem bancadas, tem senador, tem deputados federais, e eles não podem dizer que desconhecem o fato de que o Rio São Francisco, primeiro, não tem plano B, e segundo lugar, representa 70% da disponibilidade hídrica do Nordeste. Não tenha dúvida. E está diminuindo suas vazões em função desse novo momento de secas mais prolongadas, chuvas mais concentradas e superexplotação da água subterrânea. Me diga uma coisa, Anivaldo, você falou um negócio importante aí. Em que percentual essas vazões estão diminuindo? Em relação aos anos 50, por exemplo? Muito. Nós tivemos agora um período de seca que se desdobrou de 2013 a 2019. Pela primeira vez, nós chegamos a ter vazões aqui a jusante de Xingó de 500 metros cúbicos por segundo. Que coisa! A vazão mínima aprovada até o começo desse século era pelo próprio IBAMA, era de 1.300 metros cúbicos por segundo, a mínima. Na crise chegou a 500. Hoje está se praticando algo em torno de 1.100, 800, 900, quer dizer, nós fizemos um novo arranjo aí para a operação dos reservatórios, depois de muita briga com o setor elétrico, que continua hegemonizando os reservatórios e desconhecendo a legitimidade dos outros usos, agricultura, turismo, abastecimento humano, tudo isso são usos múltiplos. Mas em função disso, a gente já sente isso, Inclusive na operação do setor elétrico, aqui no Baixo São Francisco, atualmente temos um conflito, porque para operar Xingó, em complementação com a energia eólica, que é uma boa novidade. Muito. Né? E a energia solar, mas a energia eólica tem um padrão que, de repente, os ventos diminuem e você tem que operar com rapidez a energia hidráulica. Verdade. Isso transforma, de certa forma, a jusante de Xingó, o rio, numa espécie de máquina de lavar roupa. Perfeito. E isso não é bom para a vida aquática e tal, e estamos querendo chegar, claro, não dá para desmobilizar as hidrelétricas, pelo menos no futuro próximo, mas pelo menos dá para você minorar e harmonizar, e esse é o papel do comitê. Até porque tanto a eólica como a solar, elas estão aumentando uma proporção muito grande, sim. não é? E as pessoas estão descobrindo. São muito mais positivas do que, por exemplo, o uso da energia que vem dos fósseis, como o diesel, como o petróleo, etc. Então, há um certo avanço. Agora, é preciso que isso seja feito com clareza e celeridade, respeitando os usos múltiplos das águas. Agora, para isso é preciso que haja no orçamento, de fato, o recurso, e cabe aos deputados e senadores federais, principalmente no caso da nossa bacia, mas é também o caso da bacia do Paraná, de todos os outros grandes sistemas do Sistema Interligado Nacional. Então, todos esses cursos d'água, todos esses rios precisam de revitalização. Muito bem. Eles sabem o que é revitalização. É você recompor mata ciliar, Perfeito. é você proteger as áreas de recarga, é você fazer saneamento básico, sobretudo coleta e tratamento de esgoto. Eles sabem o que fazer. Perfeito. E cuidar das nascentes. E cuidar das nascentes, que precisa claro, demais, não é? Claro. Muito bem. Então, eu queria entrar em outros assuntos, mas infelizmente o tempo não vai dar, mas ainda lhe pergunto uma coisa. A participação da comunidade como um todo, até as comunidades ribeirinhas, uma campanha de inteligência, de educação, etc., seria interessante anexar a um trabalho de revitalização? É isso que nós estamos querendo fazer. Perfeito. E sobretudo as escolas, não é? Claro que os adultos, eles têm muito mais dificuldade de se conscientizar sobre essas coisas pela força do hábito e tal. Então, temos que apostar muito mais nas novas gerações. Não tenha dúvida. Isso não quer dizer que você não trabalhe com os adultos, claro, não é? De todas as formas lúdicas ou pela educação formal, essa nova consciência de que o planeta é um planetinha azul pequeno com uma população mundial que já vai atingir 8 bilhões de pessoas. Nós somos mamíferos de grande porte, temos nossos associados que são cães, gatos, equinos, bovinos, quer dizer, nós formamos um poder de intervenção dentro do ecossistema terrestre de muito desequilíbrio e nós precisamos
precisamos harmonizar tudo isso, ganhando essa consciência. Entretanto, infelizmente, como você tem acompanhado, há uma onda de conservadorismo que pretende levar o nosso ensino e as nossas escolas para o tempo da colônia. Não tenha dúvida. Né? E sobra, não só para as outras temáticas da modernidade, sobra também aquela ideia de impedir que as novas gerações aprendam sobre o que é meio ambiente, Não tenha sobre dúvida. o que é equilíbrio ambiental. Que até pouco tempo era ridicularizado. Essa aí é ambientalista, tem nada uma coisa a ver com o outro. E querem voltar para as cavernas. É verdade. Alivaldo, eu estou super feliz com a sua vinda aqui ao programa. Quero combinar com você que seja cíclico, porque esse é um assunto que a gente não pode fazer uma entrevista só e parar. Certo, vamos fazer a coisa de uma maneira cíclica e eu vou combinar com você. Você sabe Tá que bom? estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu vou pedir licença então por aí até os nossos comerciais. Lembrando do nosso querido Sebrae, olha aí, o Sebrae sempre à frente e pode até participar, viu, Sebrae, de um negócio, de uma campanha de conscientização aí. Vamos ver, quem sabe, né? Vamos lá, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Você viu que o primeiro assunto foi um assunto fantástico, Anivaldo Miranda de uma competência incrível, e eu acho que uma das marcas do nosso programa é exatamente isso, mostrar os assuntos que interessam a você, a discussão que você pode fazer nesse momento em que assiste a entrevista, no momento seguinte, eu acho que é por aí. Sabe? Então é mexer com a sociedade, mexer com a cabeça de todos nós, do entrevistado, do entrevistador e de vocês. E vou estar agora com um assunto também muito bom, que é cidadania e pessoa com deficiência. Para isso existe uma Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. E a secretária está aqui conosco, Anabela Mendonça. Que prazer. Tudo bem, Anabela? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nada, esse negócio de prazer, ele fica subjetivo. Até a hora que você bota a boca no trombone e começa a dizer, é bom demais. É bom trabalhar com cidadania? É desafiador, eu gosto. É desafiador? É desafiador. Até que ponto? É desafiador porque quando você trabalha com políticas públicas que não são de concreto, é difícil você convencer as pessoas de que você está fazendo um bom trabalho, de que você está promovendo uma transformação. Mas você acha que a cidadania não é um assunto concreto? É um assunto concreto, mas para a grande maioria da sociedade, ele não é um assunto importante, porque ele não é palpável no sentido da praça, da escola, do prédio. Do material. Isso, do exatamente. Material. Mas é exatamente por isso que eu acho que a secretaria passa a ser de uma importância fundamental. Quais são os problemas mais sérios que você encontra na secretaria e fora dela, claro,
em relação à cidadania? Nós temos 2 problemas que chamam mais atenção. Quando a gente fala, em especial agora, do mês de junho, da violação dos direitos da pessoa idosa, e assim, é cruel pensar a quantidade de pessoas vítimas de violência nesse sentido, e uma outra questão... Peraí, eu quero parar nisso. Tá bom. Vítimas de violência nesse sentido, então me relata, por favor. Nós, infelizmente, nós temos no estado ainda um grande número de pessoas idosas que são vítimas de violência. E elas são vítimas de violência nas suas casas, elas são vítimas de violência nas instituições e elas são vítimas de violência também nos espaços coletivos. E de que violência nós estamos falando? Muito bem, vamos lá. Da física, da psicológica, da financeira, da sexual e do idadismo. E que trabalho a secretaria faz no sentido de minimizar esses problemas? Nós fazemos um trabalho de sensibilização e formação de todos os gestores e dos trabalhadores. Por quê? Porque quanto mais profissionais eu tiver tomando conhecimento de quais são os direitos da pessoa idosa e quanto mais a gente sensibilizar os gestores municipais para a importância dessa pauta, mais política pública a gente vai ter no nosso estado. E o outro desafio é conscientizar a sociedade sobre os direitos da pessoa idosa. É romper com aquele preconceito de que a pessoa idosa ela deve ficar na sua casa, escondida e como se ela não tivesse mais condições de fazer escolhas. Muito bem, na hora em que você faz um trabalho desse tipo, primeiro eu queria saber como é que você materializa esse trabalho e depois quais são as respostas que você vem encontrando. Tá. Nós materializamos esse trabalho com a questão do transporte, com a questão do cartão da pessoa idosa, para que a pessoa tenha o direito de se transportar de uma cidade para outra, fazendo uso do direito dela, que é fazer uso das poltronas e ela não precisa pagar até... Você está falando da questão de viagens interestaduais ou intermunicipais e interestaduais. Outra questão palpável, né? Nós acabamos de produzir o Guia Prático da Pessoa Idosa. Ele é um manual de orientações sobre toda a política da pessoa idosa, sobre todos os direitos da pessoa idosa e sobre quais atividades devem ser executadas dentro dos municípios e dentro do estado, para que a gente fortaleça e promova a política para a pessoa idosa. E como é que é feito isso? A distribuição, etc. Como é que é a direção? Como é que você dirige isso? Esse manual, ele é online, ele está no site da ele é online? Ele é online, está no site da secretaria. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar, mas no nosso lançamento nós fizemos um processo de formação para os trabalhadores dos 102 municípios, explicando o que é o guia, dizendo o que contém o guia e a importância da utilização do guia. Então, a gente materializa nisso. Mas você falou que fez para os trabalhadores de todos os municípios. Isso. Que tipo de trabalhadores? Trabalhadores da assistência social, trabalhadores da política da educação, trabalhadores da política da saúde, trabalhadores do sistema de transporte, do sistema judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. E você vem sentindo a resposta desse trabalho? A sociedade vem dando resposta, Geraldo. Quando a gente tem um aumento do número de denúncias, significa que as pessoas reconhecem seus direitos. E significa também que as pessoas estão mais atentas àquilo que está acontecendo à pessoa idosa. Então está acontecendo isso, o aumento das denúncias. Está aumentando o número de denúncias. Quem são os autores das denúncias de modo geral? É o que está ligado ao idoso ou é o próprio? Infelizmente, é o filho, é o sobrinho. Que faz a denúncia? Ele que comete a violação. Ele é que comete. Ele que comete a violação de direito. O filho, o sobrinho, o irmão. Bom, então vamos lá. Relata quais são os principais motivos que aparecem nessa violência. Nós temos, eu vou lhe dar um exemplo da violência patrimonial, que é aquela violência financeira. Ficou famoso no Brasil inteiro o caso do tio Paulo, que é aquele senhor que a sobrinha foi fazer um empréstimo. Em vez de aquilo ali virar uma comoção e as pessoas entenderem ali uma violação de direito, as pessoas olharam para aquela situação como um meme, como uma piada. É verdade. E isso é perverso. Porque nós estamos falando de uma pessoa idosa que muitas vezes o seu nome e o seu CPF é utilizado por algum membro da família para fazer um empréstimo com o comprometimento da sua renda, com o comprometimento da sua aposentadoria, e ela deixa de ter acesso à alimentação, ela deixa de ter acesso à saúde, como a medicação, porque aquele familiar usa aquele dinheiro do empréstimo para as suas necessidades e não a necessidade da pessoa idosa. Isso é um exemplo. Mas até que ponto
você faz chegar até a pessoa idosa, que é a mais comprometida, é a que mais precisa saber das coisas, porque as atitudes que ela deve tomar. Nós fazemos, que ela pode tomar. Isso, nós fazemos um trabalho de divulgação, nós fazemos um trabalho que é muito difícil de ser feito, que é sensibilizar as instituições. Exatamente. Quem atende a pessoa idosa, ficar atento ao relato da pessoa idosa. Porque muitas vezes, Geraldo, quando ele chega, ele quer fazer um relato como um desabafo. Ele tem vergonha de fazer a denúncia. Porque ele pensa que quando ele vai fazer a denúncia, ele está prejudicando o filho dele. E por que ele chega? Quando é que ele chega? Ele chega quando ele não aguenta mais. Ele chega quando ele vai parar no hospital. Ele chega quando ele vai parar numa UPA. Ele chega quando ele não tem mais o que comer. E aí ele chega no CRAS, no CREAS, no Centro de Direitos da Pessoa Idosa, na Defensoria Pública. Ele chega nessas instituições pedindo ajuda, não para que o agressor seja penalizado, mas que o problema dele seja resolvido. Da parte da mão por cima. Passa. Normalmente. Ele tem medo de fazer a denúncia. E tem vergonha, porque ele acha que ele vai estar expondo a família. E o nosso desafio é mostrar para ele que ele não está expondo a família, ele está fazendo uso do direito dele. Claro. E a gente ainda tem muito isso, muito arraigado dentro da sociedade. Sabe aquele ditado antigo que a gente fazia quando a gente discutia violência contra a mulher, que dizia assim, entre briga de marido e mulher não se mete a colher? Isso. Ainda é muito comum a gente pensar que a violência que acontece dentro dos lares não é problema da sociedade. É claro que é. E tem que meter a colher mesmo. Tem que meter a colher, a panela, o balde, o bedelho. A gente precisa denunciar. Então, quando a gente fala da pessoa idosa, a gente diz que a responsabilidade é da família, é da sociedade e é do Estado. Então, ela é uma responsabilidade de todos nós. Perfeito. Todos nós. Até porque, Geraldo, é uma coisa que precisa ficar gravada na cabeça de todos nós. O silêncio é conivente. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Quando você silencia, você está pactuando com a violação de direito. Até contra si próprio. Até contra si próprio, porque a gente precisa romper com aquela história de que pessoa idosa tem prazo de validade. Então todo mundo quer viver, todo mundo quer ser criança, quer ser adolescente, quer ser um adulto, mas ninguém quer envelhecer, mas também ninguém quer morrer jovem. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente precisa romper com aquela história de que é velho, é encostado, não serve mais de nada, não sabe tomar decisão. Então, quando a gente rompe com isso, a gente está dando à pessoa idosa o direito dela ser protagonista da sua história, de decidir. E não seguem, por exemplo, aquele princípio, eu gosto muito de citar isso, que diz o seguinte: a pessoa nasce, beleza e tal, entra na escola, começa a aprender, faz, acontece, vira um jovem, o jovem vai fazer também o que quiser, toca para frente, tem toda a arrogância para tocar para frente, chega numa idade adulta de 50, 60 anos aí, tá muito bem, obrigado, tudo bem, tudo certinho, e vai envelhecendo. Quando chega num determinado ponto, ele vira sábio, e aí morre. Exatamente. Como é a marcação da vaga de estacionamento da pessoa idosa? Como foi? Como é a marcação? É uma pessoa com bengala. Ah, sim. É um erro? É um erro. Claro que é um erro. Porque está dizendo que a pessoa idosa ela é uma pessoa que tem limitações, ela é uma pessoa que ela não tem autonomia. Exatamente. É uma marca pejorativa. Nós construímos... E por que vocês não brigam para tirar isso? Estamos brigando para que a marca seja 60 mais. Para que qualquer pessoa a partir de 60 anos ela faça uso dessa vaga de estacionamento, entendendo que não tem nada de pejorativo em utilizar essa vaga. Agora, outra coisa, você está falando muito desse negócio dos 60, acima dos 60. Você não acha que, até pelo caminho que a vida está tomando, precisa mudar esse limite? Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão de como se dá o processo de envelhecimento no Brasil. Exatamente. Porque assim, uma pessoa de 60 anos hoje, de um modo geral, é uma pessoa com absoluta vitalidade. Tem vitalidade, Geraldo. É isso que a gente precisa romper. Pessoa de um modo geral, exatamente. Claro. A gente precisa romper com aquela ideia de que ter 60 anos é inservível. Exatamente. Que não tem capacidade de decidir. A gente precisa romper com a ideia de que a partir de 60 anos a vida parou. Então, na verdade, a discussão não está nos 60. A discussão está como nós, sociedade, apreendemos o que é ser pessoa idosa. Exatamente. A gente precisa desconstruir e acabar com aquela história de que pessoa idosa é a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. O que a vovó, a Dona Benta, fazia? Ela fazia o bolo e ia cuidar dos netos. É verdade. E isso é um equívoco. A pessoa
pessoa de 60 anos, ela está trabalhando, ela está Claro. produzindo, ela está fazendo uma faculdade, Claro. ela está voltando a estudar, ela está sendo alfabetizada, porque nós temos o problema de analfabetismo dentro do Estado para a pessoa idosa. Então, assim, a gente precisa romper com essa ideia. Isso é idadismo, isso é preconceito, isso é um olhar equivocado sobre a pessoa idosa. Eu também acho. Agora vamos para outra, vamos para deficiente. Vamos para A pessoa deficiente, que também a sua secretaria trata desse assunto. De que maneira? Nós trabalhamos vários eixos semelhantes à pessoa idosa. Nós trabalhamos com a formação, nós trabalhamos com a intersetorialidade de políticas públicas e nós trabalhamos também com a emissão do cartão de identificação da pessoa com deficiência e trabalhamos com a emissão do cartão de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Porque a gente precisa romper aquela ideia pejorativa de que a pessoa com deficiência ela precisa ser escondida, que a família tem vergonha e que a família tem medo ainda. E aí, quando a gente fala do medo, a gente precisa se colocar como anticapacitista. Porque muitas vezes aquela família tem tanto medo dos preconceitos da sociedade com relação à pessoa com deficiência, que essa sociedade, ela quer esconder a pessoa com deficiência. É verdade. Isso é capacitista. É verdade. E esconder não dá certo. Não. Muito bem. Agora, você tem vários tipos de pessoas ou vários tipos de deficiência. Isso. Né? Por exemplo, agora há uma... Não sei bem se é uma discussão ou se já é uma decisão, que é a questão da carteira para o autista, Sim. que não se chama mais autista, né? Como é a história? Pessoa com espectro do transtorno autista. Exatamente. Por que uma carteira? Por quê? Porque a gente sabe que ali não é propriamente uma doença, é um distúrbio, não é? Qual é a necessidade dessa carteira? Porque é uma deficiência não visível. E o fato dela ser uma deficiência não visível, porque autismo não tem uma marca, você não olha para uma pessoa e vai dizer assim, ela é autista Claro que ou não. não. Então, você ter o cartão de identificação é para garantir que aquela pessoa ela tem acesso de prioridade nos serviços públicos e privados. É para garantir acesso, nós estamos falando de acessibilidade. E acessibilidade é um conceito muito amplo. Não é só uma questão física, é da inserção nos serviços públicos e privados. Muito bem, mas você veja o seguinte, eu inclusive tenho um neto que é autista, ok? Aparentemente é normal, não fala, isso é outra história, está com 6 anos, não fala, mas vai chegar lá, eu sei que vai chegar lá. Agora, quando você mostra essa pessoa, dizendo, olha aqui, ó, ele é autista, está aqui o negócio, você não acha que isso até inibe o progresso da... Não, muito pelo contrário. Nós estamos desconstruindo um preconceito da sociedade que muitas vezes olhou para essa pessoa e chamou de abestalhado, de retardado, de mongol. Sobre esse aspecto Sobre esse aspecto é desconstruir esse preconceito que a sociedade sempre teve com a pessoa com deficiência. A gente está falando que a pessoa autista ela tem o direito e ela consegue conviver dentro de uma sociedade. A única coisa que ela vai ter, alguns vai ter problema com a linguagem, que pode demorar. A gente pode ter alguns que tenham dificuldade de relacionamento no sentido de ambientes barulhentos, mas isso não quer dizer que essa pessoa não tem capacidade. Claro. Essa pessoa tem capacidade, as suas potencialidades, elas precisam ser estimuladas e desenvolvidas, porque ela tem toda a condição de participar e contribuir com a sociedade. Anabela, veja bem, existe um problema sério com os deficientes que usam, por exemplo, cadeiras de rodas, Sim. em relação ao transporte coletivo. 80% desses ônibus não desce a escadinha, não para no ponto quando vê algum deficiente. Vocês não precisam ter uma ação maior em relação a isso? Nós temos feito alguns trabalhos junto com o Ministério Público, com as instituições. Inclusive, eu vou falar de uma ação direta nossa com a ASAL. A ASAL, nós temos feito um trabalho com a ASAL de sensibilizar os permissionários para que eles respeitem as pessoas com deficiência ao fazerem uso do transporte. Isso. Por que isso? Porque a gente precisa pensar que a pessoa com deficiência e o direito à mobilidade não é só ter acesso ao ônibus, é ter calçadas acessíveis, Claro, é ter espaços públicos acessíveis, é ter... As calçadas não existem. Exatamente, é toda a dificuldade que a pessoa com deficiência tem, um cadeirante tem, de descer do ônibus, sair do ponto do ônibus e andar numa calçada, acessar um não posto tem de como. saúde, acessar uma escola. A gente tem muito essa dificuldade ainda. Na grande
grande maioria não consegue andar, porque realmente é um negócio absurdo. Vai numa calçada, a calçada é inclinada, daqui a pouco ela tem uma descida para outra que está mais embaixo, a outra que está mais em cima. Isso é um verdadeiro absurdo. Anabela, que prazer enorme eu tive de receber você. Você quer acrescentar alguma coisa à sua entrevista? Quero fazer duas falas. Uma relacionada à pessoa idosa. Disque 100, use o número de denúncia. Quando nós silenciamos, Disque 100 é o número do Brasil inteiro, que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia com relação à violação dos direitos da pessoa idosa. É o Disque 100. E com relação à pessoa com deficiência, quero fazer um registro. Pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que tem direitos. E a deficiência não tira o direito de ninguém. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, você foi brilhante. Que coisa boa. Muito obrigada. Chama que a gente volta de novo. Ah, com certeza, porque aí você realmente elucidou uma série de coisas para o nosso telespectador. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Okay? Então vamos até os nossos comerciais. Lembrando a você do Sebrae. Este Sebrae que ajuda muito o empreendedorismo, o desenvolvimento do país. Tá? Vamos lá, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Pois não é que estamos de volta com mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Vamos para o nosso terceiro convidado de hoje. Um convidado diferente, rapaz, porque eu estou trazendo um chefe, dono de restaurantes aqui na cidade de Penedo. Estou vendo aqui um prato com cuscuz de arroz. Que diabo eu vou falar sobre cuscuz de arroz? Eu não estou entendendo nada, mas vamos lá. Vamos ver o bicho que vai dar. O nome dele é Rodolfo Novaes. Vamos lá. Rodolfo, como vai? Tudo bom, Geraldo? Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Me conta essa história. Que história é essa? De cuscuz de arroz de Penedo. Exatamente. Essa notoriedade do cuscuz de Penedo vem porque é uma receita de lá, né? De lá de Penedo. De lá. Essa receita, ela é antiga? Ela tá na minha família há aproximadamente 100 anos. 100? É uma receita que veio da minha bisavó. Até onde eu sei, na pesquisa de campo, na pesquisa no estudo, ela é a partir da minha bisavó. Mas provavelmente ela aprendeu com alguém. Certo. Então, da minha bisavó passou para minha avó e para as irmãs da minha avó, delas passaram para minhas tias e para minha mãe. Eu aprendi. Eu tive o primeiro contato quando criança ainda, quando a gente moía, porque é um cuscuz artesanal, a gente faz a farinha do arroz no moinho. Peraí, é isso que eu quero saber, qual é a diferença. Porque, pelo que eu sei, cuscuz é de milho. Exatamente. O cuscuz de milho, ele é um cuscuz mais tradicional, né? É um cuscuz que você encontra em todos os lugares. E por que surgiu o cuscuz de arroz? A região ali do Baixo São Francisco, o convidado passado estava até falando e eu estava ali atento. A região do Baixo São Francisco era uma região de muitas plantações de arroz. Dali de Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, até Pão de Açúcar, se havia muito plantação. Então, por
excesso do produto, foi se desenvolvendo receitas a partir daquilo. Existia um produto, até onde nas minhas pesquisas, eu acho que vem daí o fundamento. Existia um subproduto chamado Quirela, que é o arroz quebradiço. Então ele era um arroz com pouco valor comercial. Entendi. E esse arroz... Quirela. E esse arroz ele era doado às famílias pobres. Certo. E aí foi a partir dali que se desenvolveram receitas com aquele produto. Com aquele arroz. Com aquele arroz. E posteriormente a comida do pobre se tornou um prato que hoje, futuramente, vai se tornar patrimônio material do estado de Alagoas. Que eu quero saber. Como é que é essa história? Da onde começou? Como é essa história? Conta essa história pra gente. Exatamente. Aí, de acordo com esse processo de acordo com esse processo da receita ser da minha família, todos do meu lado materno viveram de cuscuz, sobreviveram de cuscuz, todos venderam. E eu agora assumi esse papel na minha geração, né? Da minha geração, só eu e minha irmã é quem estamos dando continuidade. E por esse processo longo, por essa história se manter, o modo de preparo ser passado, a gente seguir a regra, a panela que a gente fabrica é uma panela que foi fabricada pelo meu bisavô, foi desenhada por ele. É panela de quê? De barro? É uma panela de alumínio, ele era funileiro. Ele era funileiro e minha avó cozinheira. Certo. Então, foi o conjunto, perfeito, né? Deu certo. E aí, se você não vai encontrar nenhuma forma de cuscuz... Não, mas eu quero mostrar esse negócio aqui. Eu acho que o senhor poderia provar também. Vamos provar, claro. Claro, eu sou besta. Eu tô vendo cuscuz aqui e não vou provar, não? Né, meu filho? Ele é um cuscuz que você come puro, é bem molinho. Ele é bem molinho. Você? Vamos Evidente lá. que você vai também, né? Não vou... porque eu tenho que ver se você come, porque se você não eu vou comer, pegar eu vou na ficar mão com como medo. o senhor pegou também. Não é não? Se você não comer, eu fico com medo. Esse cuscuz, quando eu era criança, eu moía o arroz para ganhar R$1, R$2 e ir pra praça para brincar no parque, para ir para o brinquedo, para comprar um pirulito, que a gente vendia, minha tia vendia muito nas épocas juninas, nas festas da igreja. Me diga uma coisa, ele é salgado ou doce? Ele é salgado. Ele é salgado, né? Mas também tem ele adocicado. Ele é molhado com leite de coco. Quer um aí, meu filho? Quer dar? Lá. Eu quero que o senhor prove de dentro, que ele tá molhadinho. Provar de dentro? Aqui, dessa parte de dentro aí. Daqui? Isso. Vamos lá. Ele é um cuscuz sem lactose, sem glúten, 100% artesanal. Até hoje nós fabricamos essa massa. Muito bom. Onde é que se encontra isso? Isso você só vai encontrar no meu restaurante aqui em Maceió ou em Penedo. E qual é o seu restaurante aqui em Maceió? Aqui em Maceió a gente fica aqui na Ponta Verde e o nome é A Carroça. Esse nome surgiu porque a gente começou aqui na Praça do Santo Eduardo e era um trailerzinho pequeno, então era o carrinho que trazia a comida da roça. Certo. Aí virou A Carroça. Só que gradativamente a gente foi tendo demanda e eu digo com muito prazer, hoje eu tenho um restaurante, um estabelecimento físico construído com cuscuz e tem uma vila gastronômica em Penedo, um espaço belíssimo, feito também de cuscuz. Construído com cuscuz. Exatamente. Isso é muito importante. E agora, a gente deu entrada agora... Muito gostoso, hein? Muito gostoso. A gente deu entrada agora com um processo para transformação de patrimônio imaterial do estado de Alagoas. Pronto, é isso que eu quero saber, como é que funciona esse processo para chegar lá. Esse processo, ele agora está numa banca de análise para entender se é verídico essa história que eu estou contando, né? Que tem essa data, que tem esse prazo, que hoje eu tenho clientes que foram clientes da minha bisavó. Eles comeram lá com ela e comem comigo hoje e atestam que é o mesmo produto. Então, esse modo de preparo, a receita que foi passada, né? A tradição está sendo passada, isso é que tem o valor do patrimônio material, é o modo de fazer. Que é mantido. Que é mantido, Você disse que tem 100 anos, né? Pela minha pesquisa, pode ser mais. Mas pelos registros, eu tenho um livro do Hernani Mero que relata esse cuscuz como coisas do Penedo. Eu tenho datas da bisavó, né? Até agora, nesse exato momento, a gente está promovendo
um documentário que vai contar essa história. Eu estava até agora com o James, ele mandou um abraço pro senhor James Silver. Ah, James Silver. Ele que vai me ajudar a produzir. E... Gente boa, um abração, James. E a gente vai contar essa história na forma de um documentário. O nome da minha bisavó era Pureza. E eu acho que tem tudo a ver com esse cuscuz. É um cuscuz que você come puro, né? É um leve, é uma... Muito gostoso. Simples, leve, é o sabor de pureza. Bom, então vamos repetir aí, onde é que ele encontra aqui? Você quer provar esse cuscuz, encontra na Carroça. A Carroça. A Carroça. Isso, é ali próximo da Igreja São Pedro, é Rua José Sampaio Luz, 578. Doutor José Sampaio Luz. E lá em Penedo? E lá em Penedo é uma vila gastronômica que tem o nome de Vila Dom Pedro. É um espaço que tem outras operações e lá você encontra também o cuscuz de arroz. Me conta uma coisa, como é que funciona a concorrência entre o branquinho e o amarelinho? Para o senhor ter ideia, eu não sirvo o amarelo. Não, eu sei, eu quero saber como é que funciona isso. Quando eu comecei, não é comum você ver vendendo cuscuz branco. É, claro que não. Então eu cheguei a dar muito. Eu digo, a pessoa, não, é branco, quero não. Prove, se não gostar, não paga. Então foi nesse, se não gostar, não paga, se não gostar, não paga. E hoje, graças a Deus, a casa sempre está cheia de pessoas que vão ali para buscar o cuscuz de arroz. Para buscar, para comprar, para levar para casa? Levar. A tradição lá em casa, das tias da minha mãe, eu aprendi com minha mãe quando eu quis ir para as Olimpíadas em 2016, eu não tinha verba. Eu disse, mãe, quero ir para as Olimpíadas. Ela, vá. Eu digo, preciso de grana. E ela você ia disse, fazer o que nas Olimpíadas? Assistir, porque eu gosto muito, sou amante do esporte. Queria ver essa experiência. E agora, vai? Aí não, essa eu vou assistir de casa. Mas aí comendo cuscuz. Comendo cuscuz. Bom, agora eu quero saber o seguinte, esse processo de se tornar patrimônio, como é que funciona esse processo realmente? Então, agora ele está em uma banca de análise, foi dado início pelo deputado... Que banca foi essa? Foi feito pelo deputado Leonan. Ah, tá. Ele fez um projeto de lei para reconhecimento do cuscuz como patrimônio material. A gente fez com ele porque o pai dele é de Penedo, tinha uma ligação também com a nossa receita, era cliente da minha avó também, então a gente já tinha uma certa ligação. E ele deu início a esse projeto, e agora o projeto está em análise lá dentro da Assembleia, eu acredito, né? Tem uma banca... Ele é estadual? É estadual. Estadual, então é isso mesmo. Então tem uma banca avaliadora, eu acho que a questão do IFAM, né? Essa questão de IFAM dos patrimônios. Certo. E com esse material final que a gente vai fazer, esse documentário, esse registro, eu acho que a gente vai formalizar definitivamente como patrimônio de fato da cidade do estado de Alagoas. Isso é muito importante. Assim como o sururu, exatamente. Assim como os doces, o doce de caju de Ipioca, as doceiras do Riacho, exato. O filé, a singeleza, né? Valorizar a produção dos produtos, exatamente. E a criatividade, principalmente um produto que tem 100 anos aí no mercado. Exatamente. Isso é muito interessante mesmo. Então, eu acho que a avaliação das pessoas que vão conceder essa honra, porque é uma honra, sem dúvida alguma vai se basear nisso. Exatamente. Eu acho que eles promovem e eles vão entender quais são os feedbacks que vão chegar a partir daquelas matérias que foram lançadas. Exatamente. Né? E a gente vê muito. Minha avó comprava, minha mãe comprava. Minha mãe comprava no mercado e levava pra gente tomar café da manhã. E eu nem conhecia minha bisavó. Mas carrego o legado. Rodolfo, eu desejo assim um sucesso enorme para vocês, que vocês continuem brigando aí por esse título, né? É um título. É um título. E que o cuscuz, olha, eu gostei, viu? O cuscuz de arroz é bom. É gostoso. Vou levar para minha mulher. Pronto. Não tem a menor dúvida. Está encomendado. Ok. Muito obrigado por você ter vindo, mas antes eu vou convidá-lo a assistir comigo um vídeo que é do Michael Lineker, que é analista do Sebrae. Vamos lá? Sua empresa está no vermelho e você não sabe mais o que fazer para sair dessa situação e evitar quebrar de vez? Veja este vídeo até o final que a gente vai te ajudar. Olá, meu nome é Michel Lineker e eu sou colaborador do Sebrae Alagoas. Se a sua empresa está com as contas no negativo,
Se você está sem perspectiva de melhorias no cenário ou acredita que está na iminência de fechar as portas, é preciso uma mudança total de atitude. Você precisa encarar e enfrentar o problema, assumindo uma nova postura para conduzir o seu negócio a um panorama mais favorável. Por isso, vamos trazer passos fundamentais para você tirar a sua empresa de uma circunstância de prejuízo e endividamento e começar a construir uma realidade sustentável e promissora. Passo 1. Enfrente o problema. Pare de se enganar e comece a encarar as coisas com a urgência que elas têm. Liste todos os seus credores e os débitos atualizados com juros e multas e dê prioridade ao pagamento das que têm taxas mais altas, assim como aquelas que, em caso de inadimplência, possam travar as atividades da empresa, como fornecedores, funcionários, aluguel, energia, água, etc. Passo 2. Renegocie suas dívidas, mas sempre tendo em mente que isso não pode acontecer a qualquer custo. O valor que ficar acordado com os seus credores tem que estar dentro da realidade da sua empresa. Caso contrário, logo em seguida, você não vai conseguir mais pagar essa conta e a situação pode ficar pior do que está. O melhor caminho é calcular tudo antes de já chegar para a negociação com uma proposta compatível com aquele orçamento que você tem. O importante é adaptar essas estratégias para o seu negócio e não desistir no meio do caminho. Pense que levou algum tempo até a sua empresa chegar na situação em que está hoje. Então, provavelmente, também vai levar tempo para que ela consiga sair desse cenário. Se você está passando por uma situação como essa, lembre-se de que não está sozinho. Nós, do Sebrae, podemos te ajudar nessa orientação. Em caso de dúvidas ou se precisar de apoio, entre em contato com a gente pelo 0800 570 0800 ou por nossas redes sociais. Até a próxima! Pronto, tá vendo? Aliás, eu acho que o Sebrae devia participar disso, viu? Ok? Vamos lá, gente. Muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo. Obrigado, Geraldo. Vamos agradecer aos nossos telespectadores e prometer que até o próximo sábado, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, estaremos por aqui. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.